Olha, gente, eu montei até a minha drag queen para trocar essa ideia, porque as pessoas precisam entender de uma vez por todas que preto não é bagunça. Gente, o tema do vídeo de hoje é visibilidade não paga boleto. Aperta o play na economia sem caô. Bom, gente, não é novidade e pelo menos desde 1500 a gente ouve a mesma narrativa. Eles querem usar o trabalho negro não remunerado como forma de estruturar tudo nessa vida. A gente já tem um histórico de escravidão, a gente já tem um histórico de precarização do trabalho gigantesco e eu realmente não consigo entender como em 2020 tem pessoas que têm a moral de desvalorizar o nosso trabalho dessa forma. Hoje eu quero falar com você que recebe essas propostas arrombadas, que recebe esses pedidos escrotos. Eu quero falar com você que tem que pagar contas, que às vezes sabe, né, tem que aceitar esse trabalho escroto por uma necessidade dos boletos a serem pagos. Eu quero falar com você que não aguenta mais receber esse tipo de pedido abusivo. Gente, é o seguinte, teve uma vez que eu recebi uma dessas propostas escrotas, e aí eu fui conversar com uma pessoa que eu inclusive recomendo o trabalho para vocês, Ana Minuto, uma coach excelente. E a Ana, eu estava muito brava por terem me oferecido R$ 100 para fazer uma formação, e a Ana falou assim para mim, cara, o problema é você aceitar. E quando ela falou isso, eu fiquei muito brava com ela. Eu fiquei, inclusive, uns meses sem falar com ela, porque eu falei, como assim é só eu não aceitar? Eu achava que eu precisava me vingar do sistema, que eu precisava fazer as pessoas entender o meu valor. E o que a Ana Minuto me ensinou é que o nosso não acaba ajudando a gente a construir esse valor. A gente está vivendo um momento, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de ascensão da pauta e do movimento racial, da luta antirracista. Bom, durante muito tempo, a nossa reivindicação, de fato, foi por representatividade. A gente, apesar de viver num país onde 54% das pessoas são pretas, quando você liga a televisão, parece que você está na Noruega, certo? Então, foi uma demanda extremamente legítima de que a gente ocupasse esses espaços, de que a gente tivesse visibilidade do nosso trabalho. Mas tem um movimento que está acontecendo que eu acho muito importante da gente entender, que é um movimento de precarização do nosso trabalho sob justificativa da representatividade. Então, olha, eu não tenho orçamento, mas vai te dar visibilidade. Eu não tenho isso, mas vai te dar visibilidade. Peraí, em que momento a gente passou a precisar tanto assim de visibilidade? Será que não é esse discurso que está também ajudando a desvalorizar o nosso trabalho? Gente, é o seguinte, quando a gente olha para o mercado de influência, por exemplo, esse é um dos mercados mais fáceis da gente ver isso. As marcas chegam e falam, eu quero um post, um IGTV e 3 stories, parece pizzaria. E aí você pensa, nossa, como é que eu vou precificar isso? Tem muitas pessoas negras que estão precificando isso com base na sua necessidade primária. Então, eu preciso de um salário mínimo, então eu vou cobrar isso. O que a gente precisa entender é um negócio chamado valor agregado. Quando a gente cria valor agregado, a gente está conseguindo valorizar a nossa força de trabalho e a entrega que vai ser realizada, certo? Os movimentos, né, e é muito importante a gente falar, os movimentos sociais estão falando que Black is Beautiful há muito tempo. E as marcas, elas só estão olhando para isso agora. Será que elas, de repente, descobriram que a gente é bonito, maravilhoso? Não, gente, tem uma coisa relacionada aí com um interesse de mercado muito grande. Essas marcas estão percebendo que elas não podem deixar de ter pessoas negras dentro da sua estrutura, porque isso vai fazer com que elas percam consumidores e mercado-alvo. A gente precisa saber fazer a gente precisa saber fazer essa diferenciação para a gente entender quem é aliado de fato e quem está querendo surfar na onda, certo? O racismo, ele é uma luta secular, ele não é uma questão estética,
certo? E é por isso que quando a gente vai precificar qualquer coisa para essas marcas que não seja para dentro de casa, a gente precisa saber precificar isso. Uma outra coisa que a gente precisa levar em conta na hora de precificar esse tipo de trabalho é a economia que essas empresas vão ter. Veja bem, para você ter 1 minuto na televisão em rede, em horário nobre, custa na casa dos milhões de reais. Quando uma marca decide deixar de fazer um comercial na televisão e ela vai para o mercado de influência, de public post e essas coisas todas, eles estão economizando uma grana. É muito importante a gente olhar para isso, porque se de um lado é legal a gente ter representatividade e isso acaba versando sobre todo isso acaba versando sobre todo um apagamento que a gente teve histórico nesse país, também é importante a gente entender que a gente está inserido num processo de intensa precarização do trabalho. Se aposentar, tal como nossos pais e avós se aposentaram, não vai ser possível para a nossa geração. E é por isso que o meu convite para você aprender a precificar o seu trabalho é para que você consiga construir um futuro com dignidade, entendeu? Porque se a gente não tem mais carteira assinada e a gente tem essa reforma trabalhista que aconteceu, a gente precisa se estruturar para ter uma dignidade quando a gente envelhecer. Isso passa por, primeiro, a gente saber precificar o nosso trabalho, a gente saber guardar dinheiro e organizar as nossas finanças. Só assim a gente vai conseguir reconstruir essa narrativa numa perspectiva geracional. Porque vejam bem, a gente tem na história do nosso país pessoas negras que ascendem economicamente. Você tem jogadores de futebol, cantores do pagode, cantores de rap, que conseguiram ascender economicamente. Mas a gente tem também uma dificuldade muito grande de manter isso dentro das gerações das nossas famílias. Então, um convite à valorização é um convite a gente repensar a nossa inserção nessa sociedade racista. Porque, afinal de contas, uma das premissas básicas da escravidão era trabalho negro não remunerado. E é por isso que é uma tarefa muito importante a gente valorizar o nosso trabalho. Então, gente, basicamente, o que eu quero, sem mais nem menos, valorize o seu não. Valorize o direito de fazer não. Valorize quem sabe valorizar o seu trabalho e diga não para quem não quer valorizar o seu trabalho, certo? Eu tenho certeza que, independente do que você faça, de que área, tem uma forma de você ser muito bom naquilo que você faz. E quando você é muito bom, quando você apresenta um trabalho excelente, eles vão ter que pagar o seu preço. Porque, afinal de contas, eles nos devem.